Então vamos lá. Pessoal, muito bem-vindos a essa Masterclass de hoje sobre gestão de tempo. Então, como eu falei para vocês na introdução, gestão de tempo é um tema que muita gente me pede, muita gente pergunta para mim a respeito disso, vem me perguntar, falar sobre, buscar insights, porque como a gente sabe, eu e você sabe, no dia de hoje a vida ela é dinâmica, a vida ela acontece em várias esferas e a gente busca dar conta de muita coisa, ter resultado em várias áreas da vida e todas as vezes que a gente se depara com a questão de agenda, com a questão de tempo, com a questão de horário, é um desafio, né? Então, como que a gente vai fazer essa dinâmica aqui? Tem gente que já está acostumado, já vem sempre aqui. Para os novatos, a gente faz assim: eu vou apresentar o conteúdo para vocês. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, papel, caneta, porque tem bastante coisa interessante. Pode surgir insights, pode surgir dúvidas, pode surgir questionamentos. E aí a gente vai ter um momento ao final desse conteúdo para a gente bater papo, trocar ideia e construir juntos essas perguntas, essas respostas. Esse aqui é um ambiente bem gostoso porque todo mundo que está aqui colabora. Todo mundo que está aqui tem um insight, tem uma visão. Então, é bem provável que alguém, algum de vocês que tem um insight, uma visão, uma pergunta, vai colaborar com o todo, e isso é o que acaba enriquecendo essas masterclass que a gente faz, entregando muito mais resultado ainda, e fica muito gostoso de participar. Então faz isso, vai colocando aí no caderninho, vai escrevendo aí numa folha à parte, alguma coisa assim, que a gente vai ter um momento para bater papo aqui. Show de bola. Então, muito bem-vindos mais uma vez. Masterclass Gestão de Tempo. Então, nessa Masterclass, nós vamos explorar os princípios da tríade do tempo. A gente vai se basear bastante nesse conceito, tá? Para você aprender a realmente dominar a sua gestão de tempo, ter elementos para você conseguir gerir melhor o seu tempo, ser mais produtivo, conseguir entender quais são as prioridades da sua vida e colocar essas prioridades em prática para você ter os seus objetivos e os seus resultados atingidos. Então, prepare-se papel e caneta para a gente falar mais sobre esse tema da gestão de tempo. É um tema que eu gosto bastante, é um tema que mudou a minha vida e eu sempre nas minhas mentorias e nos meus programas e treinamentos eu trago a questão da gestão de tempo porque eu sei o quanto é enriquecedor para a vida de cada um. Então, eu quero falar um pouco sobre mim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Castro. Eu sou mentor pessoal de empreendedores, de empresários e eu sou graduado em administração pública na Unesp, aqui em Araraquara. E tenho como formações em coaching, eu sou certificado em Master Coach Internacional pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Também sou Master Programador Neurolinguístico, ou seja, Master PNL. Tenho pós-graduação em Constelações Sistêmicas, Linguagem Diccioniana e Coaching, Psicologia Positiva e Coaching, PNL e Coaching. Então, essa área do conhecimento, do desenvolvimento pessoal é uma área que eu adentro bastante, estou sempre estudando, me profissionalizando para sempre trazer o melhor para você. E faço parte do BNI, que é o Business Networking International, que é uma forma de fazer networking profissional, é uma metodologia e faço parte dessa empresa, desse grupo de networking há mais de 6 anos. Sou fundador do Instituto Aura Flow, que é onde nós entregamos todos os nossos treinamentos e é um guarda-chuva que fica todos os produtos que a gente tem no Instituto de Desenvolvimento Pessoal. E além disso, eu também sou mentor, palestrante e treinador comportamental. Então tá aqui um pouco do meu currículo, um pouco daquilo que eu já trago para vocês me conhecerem, para quem ainda não me conhece. Então a inspiração para esse conteúdo, para esse treinamento de hoje é esse livro aqui, que é A Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa. Ele é um autor que escreve muito sobre produtividade, então dentro dos nossos processos a gente tem aí a chancela para trabalhar com esse conteúdo da tríade do tempo, e é nesse conteúdo que eu me inspirei para trazer a base dessa masterclass de hoje sobre gestão de tempo. E olha só que interessante, os desafios mais comuns da gestão de tempo. Então, o Christian Barbosa ele fez uma pesquisa com vários executivos ali nos Estados Unidos, do Google, da Amazon, da Apple, e ele rodou com essa galera aí e fez uma pesquisa para entender quais eram as maiores dores quando se falava de gestão de tempo. Então, a maioria, a primeira dor, a maior, é urgências e imprevistos. Então, 62% dessas pessoas reclamam de excesso de urgências e imprevistos. Isso rouba o tempo, rouba o foco e rouba toda a energia dessas pessoas. Em segundo lugar,
os desafios mais comuns de gestão de tempo são as interrupções. Olha só, 40% sofre com interrupções constantes que fragmentam a atenção e prejudicam a produtividade. Então, eles relataram que muitas interrupções ali no dia a dia, muita gente perguntando, um monte de coisa ali para responder, tira o foco. Essas pessoas não conseguiam se aprofundar numa tarefa, começar essa tarefa e terminar, ou seja, começo, meio e fim, concluir, e nisso as coisas começavam a se embolar. E o terceiro ponto aí mais exaltado foi a falta de clareza. Olha que interessante. 27% não sabem o que realmente querem. E claro, quem não sabe o que quer, onde quer chegar, é muito mais difícil de você identificar metas, de você priorizar as ações, entender o que é para você fazer e o que não é. Então, olha só, na conversa inicial que a gente teve, muitos de vocês falaram dessas dores aí da gestão de tempo. E aí, olha só que interessante, existe uma pesquisa que está no livro da Trade do Tempo, a fonte é essa, inclusive para vocês consultarem, que fala exatamente dessas dores. Então, é uma dor comum das pessoas que estão buscando algo diferente na vida, principalmente os executivos e os empreendedores, têm essas dores aí de gestão de tempo. E aí existem algumas outras aqui que ele pesquisou e traz, que é a falta de prioridades, falta de clareza sobre o que é importante, falta de planejamento, dificuldade de dizer não, gerenciamento diário de e-mails, WhatsApp, reuniões improdutivas, falta de organização e alguns problemas tecnológicos que pode acontecer. Então, olha que interessante, é bem provável que conforme eu fui falando dessas dores da gestão de tempo, você foi se identificando com uma, com outra, ou mais que uma. Quando eu fiz o meu treinamento de gestão de tempo, eu identifiquei várias coisas na gestão de dores na minha gestão de tempo, porque a gente muitas vezes acha que está na agenda, está na prática, mas talvez em algum outro ponto aí, como falta de clareza, não saber direito o que quer, não saber priorizar, que pode estar realmente atrapalhando na hora da gente colocar as ações que são mais importantes e também falar não para aquelas ações que não faz muito sentido. E aí, o Christian Barbosa, ele desenvolveu esse conceito chamado tríade do tempo. O que é a tríade do tempo? Conforme ele foi estudando, ele foi entendendo sobre atividades, produtividade, toda essa gama aí de conhecimentos, ele entendeu que existem três grandes áreas onde a gente aloca o nosso tempo. A primeira área é a área das atividades importantes, são as tarefas importantes, que são aquelas ações que realmente vão trazer objetivo para a gente no curto, médio e longo prazo. São as ações, as tarefas, os compromissos que a gente vai conseguir trilhar e ter realmente sucesso, ou seja, são aquelas ações que vão levar a gente para o objetivo que a gente determinou. Ele também entendeu que existem a esfera da urgência. O que é a esfera da urgência? São aquelas ações que você tem que resolver na hora. É o tal do apagar incêndio. Então, nem sempre são importantes, mas você não tem tempo para resolver. Você tem que ir lá e apagar incêndio. Então, essas tarefas urgentes são aquelas tarefas que vão entrar na nossa agenda e vão tirar qualquer planejamento. E existe a esfera da circunstancialidade, ou seja, são aquelas tarefas, as ações circunstanciais. São aquelas coisas que a gente faz no dia a dia para encher linguiça, para matar tempo, que não vai levar a gente para nenhum lugar. E geralmente é aqui que estão os ladrões de tempo da nossa vida. Então, circunstancialidades são ações que podem ser evitadas ou delegadas, ocupando tempo desnecessário. Então, a gente vai falar basicamente dessas três áreas, dessas três esferas aqui de distribuição de tempo para você entender o que cada uma tem de importante e como a gente consegue equilibrar essas áreas. Então vai anotando aí, já vai pegando essas informações, porque a gente vai ter um tempo para discutir todas elas também. Então vamos falar da esfera da importância. A esfera da importância realmente é o coração da gestão de tempo. Atividades relevantes que trazem resultado a longo prazo, como projetos pessoais, desenvolvimento profissional ou aprimoramento de habilidade. Então, as tarefas importantes são aquelas tarefas que vão levar a gente para o objetivo que a gente quer. E por que é sempre a longo prazo? Porque as tarefas importantes, elas estão relacionadas a grandes objetivos, a grandes construções. E essas construções, elas vão sendo feitas tijolinho a tijolinho no nosso dia a dia. Por isso que é muito interessante entender a classificação das tarefas que a gente faz, se são importantes ou não, de acordo com o nosso objetivo. Então, essas tarefas elas têm prazo de execução.
mas elas não são urgentes, permitindo planejamento e execução tranquila. Então, aqui já fica um ponto importante. Sempre que for uma ação importante que vai te levar para o seu objetivo, essa ação ela pode sim ser agendada, ela vai ter um prazo para você fazer, você vai ter uma tranquilidade de agenda, de tempo para você construir essa ação. Geralmente, se ela for uma ação de apagar incêndio, ela não é importante. A gente vai ver isso aqui nas urgentes. Trazem profunda satisfação e sentido de propósito, alinhando suas ações com seus valores e objetivos. Ação importante é aquela ação que você faz e você fica tranquilo de fazer, que você sabe que está alinhada com o seu objetivo maior, que está alinhada com os seus desejos de vida, que está alinhada com realmente quem você é e aquilo que tem a ver com você. Então aqui já fica um feeling para entender essas ações importantes também. Aqui a gente entra no tal do apagar incêndio, a esfera da urgência, o fardo da procrastinação. É muito interessante, gente, porque eu converso com bastante pessoas, atendo bastante clientes, assim, que falam dessa questão da correria, de apagar incêndio, que é sempre uma loucura, né? E aí é muito curioso porque a gente acaba se acostumando com essa rotina de apagar incêndios. É interessante que muita gente acredita que é produtivo, mas na verdade só se ocupa com um monte de tarefa urgente. Trabalha, trabalha, faz um monte de coisas, se cansa pra caramba e não consegue construir nenhum resultado sólido, nenhum resultado mais substancial. E aqui é uma pista, porque provavelmente essa pessoa ela tá apagando incêndio, que nem esse cara aqui da foto, tá lá com a mão no relógio pegando fogo o tempo inteiro. Então, olha só, o que que são as atividades urgentes? São atividades que exigem atenção imediata, devido ao prazo apertado ou imprevistos, como problemas urgentes no trabalho ou situações de crise. O que que acontece? Existem situações da nossa vida que acabam sendo urgentes e a gente tem que resolver. Isso aqui faz parte. A gente vai ver no equilíbrio das três esferas ali também. Por exemplo, um filho ficou doente, que você tem que sair correndo para atender. Pode ser que atrasou alguma coisa no seu trabalho e você tem que acabar correndo para atender. Isso aí é normal, faz parte da vida. Acontecem as urgências. O que é interessante de você estar atento aqui? Se essas urgências acabam se repetindo muitas vezes e você identifica que tem um padrão, então pode ser que essas urgências elas podem ser trabalhadas, porque isso não significa que é uma emergência ou que é algo relacionado a um problema de saúde ou algo do tipo, mas sim é um padrão de repetição de algo que não está encaixado aí na sua gestão de tempo e está gerando essas urgências constantemente. Então aí é um bom ponto para você olhar um processo, você olhar aí uma estrutura de como que você está trabalhando ou fazendo alguma atividade que está sempre gerando essa urgência. Elas causam estresse e pressão. Então, urgência, viver na urgência causa uma pressão, um estresse, é muito complicado, não é? Tem certeza aí que você sabe como que é isso. Viver apagando incêndio na correria, a gente não consegue fazer nada bem feito, a gente não consegue cumprir um planejamento, ter resultado. Então, se está gerando estresse e pressão, dá uma olhada nisso, porque esse excesso de urgências pode fazer mal, inclusive, para a sua saúde, tá? Porque isso pode estar tirando o foco de muita coisa importante, pode estar te gerando um desgaste físico, emocional, até espiritual, que talvez não vai ser nada interessante para o seu objetivo. A procrastinação de tarefas importantes para lidar com urgências é um dos principais obstáculos à produtividade e ao bem-estar. Então, aqui é um ponto de atenção. Se você percebe que você está apagando muito incêndio ao longo do seu dia, você está resolvendo só bucha, pepino, urgência, toma muito cuidado, porque realmente isso aí vai estar te atrapalhando na produtividade. Produtividade tem muito a ver com você entender um objetivo, criar metas, fazer um planejamento e executar ações para você dia a dia caminhar para aquela visão de sucesso que você tem. Então, ser produtivo significa ter resultado de acordo com o plano, de acordo com o objetivo que você quer. Como eu disse para vocês, que a gente acaba confundindo o excesso de atividades durante o dia, o excesso de ocupação durante o dia com produtividade. Produtividade é igual resultado. Então, se chegou no fim da semana, se chegou no fim do mês, no fim do ano, você passou a régua e teve resultado,
Parabéns, você foi produtivo. Então, produtividade tem a ver com resultado. Resultado você vai ver ao final de um exercício quando você faz um balanço. Então, toma cuidado com a vida, com o dia a dia, com a correria, porque isso aí pode ser um sabotador de produtividade e não você realmente está produzindo. E também o bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente fala do nosso bem mais precioso. Nosso bem mais precioso pode. Tem gente que fala que é tempo, outros falam que é dinheiro. Eu, Felipe Castro, acredito que é saúde. A saúde é o que proporciona para nós a possibilidade de a gente fazer as coisas que a gente quer, cuidar das pessoas que a gente mais gosta, construir os nossos projetos. Sem saúde, a gente não faz nada. Então, o excesso de urgências, o excesso aí de apagar incêndios, isso aí ao longo do tempo, com certeza vai te trazer um prejuízo para a saúde. Então, essa é a esfera da urgência. Eu sei que é aqui que pega uma galera. Então, vai anotando aí também. E a gente tem a esfera da circunstancialidade. Circunstancialidade é o tal do tempo perdido. E acontece muito com a gente. A questão é que o tempo perdido, aqui nesse caso, ele é uma coisa que, se a gente não está atento, a gente não consegue entender por que a gente está perdendo tempo. Ó, então, o que são as atividades de circunstancialidade? São atividades desnecessárias que consomem tempo e energia sem gerar valor, como perder tempo nas redes sociais, né? A gente faz muito disso hoje em dia, está na nossa cultura fazer isso hoje em dia, e se a gente não está atento a isso, a gente pode sim cair nessa armadilha. Vamos falar desse exemplo aqui das redes sociais. Eu acredito que eu, você, a maioria de nós trabalha de alguma forma as redes sociais, não é verdade? Agora, vamos pensar em uma hora que a gente fica nas redes sociais. Dia dessa uma hora, o quanto que realmente a gente está produzindo nas redes sociais. Ou seja, gravando conteúdo, ou estudando algo interessante, ou realmente fazendo algo que vai levar a gente para o nosso objetivo. É aqui que mora a circunstancialidade. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo algo produtivo, só que no fim das contas não está. E aqui vem as atividades que são sabotadoras também. A questão da circunstancialidade, diferente da urgência, é que elas ficam ocultas no meio das coisas que a gente faz no dia a dia. Então, se a gente não está muito atento e não tem muita clareza do nosso objetivo, das nossas metas e do que a gente quer como resultado, essas atividades elas vão engolindo o nosso tempo e a gente não acaba nem vendo. Então, esse é um grande ponto da circunstancialidade. Outro ponto aqui, ó, assistir TV sem propósito ou participar de conversas improdutivas também pode entrar na esfera da circunstancialidade, porque isso pode não te levar para o resultado que você quer, para o objetivo que você tem. E geralmente inclui tarefas por comodidade, hábito ou por pressão social. Circunstancialidade está totalmente relacionada à zona de conforto e à dificuldade de falar não. A gente vai ver tudo isso aqui também. São aquelas tarefas que a gente faz por comodismo. E também são aquelas tarefas, aqueles compromissos que a gente faz com as pessoas por medo de falar não, por medo de desagradar, por medo de várias coisas relacionadas a isso, de sentir rejeitado, enfim, a gente entra numa questão mais emocional aqui também, mas a circunstancialidade também está ligado a essa parte mais emocional. E aí, o Christian Barbosa, ele vai trazendo para a gente aqui algumas disfunções dessa organização da tríade do tempo. Como ele traz aqui a tríade do super-homem. O que é a tríade do super-homem? Pode deixar que eu resolvo tudo. Eu dou conta de tudo. Ninguém faz melhor do que eu. Só eu sei fazer essa atividade do jeito certo. E aí, o que acaba acontecendo ao longo da nossa vida? A bolinha da urgência, ela vai, ó, inflando, 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 inflando. A pessoa vive 70% do tempo dela na urgência, apagando incêndio, correndo atrás de tudo. Tem uma dificuldade tremenda de delegar, de treinar, de pedir ajuda, inclusive. E aí o tempo que ela tem, ela vai para a circunstancialidade, porque a mente dela tá tão turva, tá tão cansada, que ela precisa desse tempo para se refrescar, ver bobeira, fazer coisa que não faz sentido. E só 10% das ações dessa pessoa realmente são importantes. Então, olha que interessante. Você acha mesmo que tá na esfera do Superman, do Super-Homem ou da Supermulher vai te levar a ter resultado? Será que apagar incêndio, querer resolver tudo, querer salvar todo mundo, achar que só você pode, vai te levar para o objetivo que você quer, para as metas e tudo mais? Será que realmente essa é a
configuração de tempo. Então aqui vale muito você fazer também um exercício de consciência aí para você entender se você realmente está aí com 70% do seu tempo alocado nas urgências, só apagando incêndio, só resolvendo tudo, tá? E o tempinho que você tem, você vai para a circunstancialidade para de repente querer dar um refresco na mente ou, né, sair um pouco fora aí e tudo mais. Agora, será que isso realmente vai te trazer resultado? É bem provável que não. Então aqui vale um brutal exame de consciência, um sincero exame de consciência para você entender se você realmente está aí como um Superman querendo levar o mundo nas costas, salvar todo mundo, ou se não, você está em alguma outra esfera. E aqui eu pus exatamente a foto do Superman cansado, porque muitas vezes é assim que a gente se sente, não é? Quando a gente está nessa configuração da urgência. A gente se sente cansado, a gente não dá conta, a gente até por um momento vai e resolve, mas chega um momento que a gente quer soltar a armadura porque fica muito pesado. Então, buscar viver na urgência, apagar incêndio é muito pesado. E aqui é interessante você entender, conforme você vai pensando nisso, que a maioria dessas urgências, se você analisar, se você estudar, se você olhar de fora, você vai conseguir perceber que existem padrões aí de repetição, existem padrões do que acaba acontecendo para essa urgência se tornar desse tamanho. E aí já é um bom começo para você avaliar a sua vida e avaliar como que você pode resolver esses padrões para você alocar o seu tempo nas tarefas importantes, que esse é o grande objetivo. Então vai anotando aí, coloca aí se você acha que você tá no Superman, na Supermulher, vai colocando aí, porque isso aqui vai ser importante para você tomar consciência e trabalhar a sua gestão de tempo. A próxima tríade é a tríade do Homer Simpsons. Olha só que interessante. O Homer Simpson ele tá lá, sentadão no sofá, tomando a cerveja dele lá, Duff's Beer, não é? Comendo qualquer porcaria, com o barrigão desse tamanho. O Homer Simpsons, ele representa aquela pessoa sem nenhum objetivo na vida. Ou aquela pessoa que fica pulando de objetivo em objetivo e não conclui nada. Então são pessoas, são configurações de tempo onde a pessoa fica 70% praticamente na circunstancialidade. Ou seja, ela fica fazendo um monte de coisa que não vai levar ela em lugar nenhum. E aí é lógico que vai chegar um momento que a bomba vai estourar pro lado dela. E aí 20% das coisas são urgentes, porque não tem como correr disso, não é? E 10% importante. Posso dizer até que se for o caso do Homer Simpsons é 0% importante, né? Então aqui o Homer ele representa para nós um momento da nossa vida que talvez um dia a gente ficou sem objetivo, a gente ficou sem norte, a gente ficou pulando de galho em galho, ou a gente, né, por algum motivo ali se embananou dentro dos objetivos e aí a gente faz um monte de tarefa, um monte de atividade e não sai do lugar. Então a gente fica ali, ó, rodando, rodando, rodando que nem uma enceradeira e não sai do lugar, e não anda e não progride na vida. Então a gente fica em várias conversas que não vão levar a gente em nada, em várias reuniões que não vão levar a gente em nada, vai para evento e estuda um monte de coisa, mas tudo isso sem um norte, sem um objetivo, sem um foco. Então essas tarefas, essas ações que a gente imagina que estão levando a gente para algum lugar, no fim das contas estão fazendo a gente só patinar, patinar, patinar no mesmo lugar. Então, o Homer, ele representa esse momento da vida, ou essa pessoa que se vê sem objetivo, que se vê sem sonho, que se vê sem ambição. E aí se perde na circunstancialidade, né? E aí come, bebe, faz um monte de coisa nada a ver, e a vida vai levando, né? A vida vai levando até quando? E aí uma pessoa dessa, eu imagino que não consiga construir nada muito relevante na vida, por falta de foco, objetivo e ambição. Então imagina aí, vai olhando aí na sua vida, se você tem aí alguns momentos de Homer Simpsons, porque é natural, eu já tive, às vezes a gente acaba mesmo tendo que fazer vários exames de consciência para retomar o eixo, é normal, a gente é ser humano e a gente faz isso na nossa vida, e que bom que a gente tem as técnicas e as metodologias para nos ajudar a voltar no eixo e ser produtivo. E a gente tem aqui a tríade do equilibrista. O equilibrista é aquela pessoa que tenta segurar todos os pratos rodando ali, né? Que tenta fazer tudo para todo mundo. É aquela pessoa que tenta abraçar o mundo. Então, ao mesmo tempo que ela está praticamente metade na urgência, ao mesmo tempo ela está na metade da circunstancialidade. E para variar,
quase nada no importante. Então, o equilibrista geralmente é aquela pessoa que não consegue falar não, que tem muita dificuldade de falar não. É aquela pessoa que recebe toda a carga de todo mundo que está em volta, que resolve tudo, é aquela pessoa que ajuda sempre, é aquela pessoa que está ali só disponível para ajudar e muitas vezes as tarefas dela mesmo vão protelando, vão ficando para depois, e isso vai estourar na urgência. E por que metade é circunstancialidade? Porque essa metade da circunstancialidade, ela está resolvendo tarefa dos outros. Ela está resolvendo a vida de todo mundo, menos a dela. E aí, quando as coisas dela vão ficando para depois, vai chegar uma hora que o tempo vai acabar e vai ter que resolver na correria, né? Então, o equilibrista aqui, ele esconde também algumas feridas emocionais. Ele esconde a ferida da rejeição, ele esconde a ferida do abandono, que é uma outra questão, que inclusive eu vou até marcar aqui, se vocês se interessarem, de eu fazer uma aula somente sobre feridas emocionais aqui. Eu acho um bom tema, eu acho um bom ponto. Eu vou até marcar no meu caderno aqui, porque muitas dessas feridas, elas são camufladas por várias outras coisas do dia a dia que a gente acha talvez que é produtividade, mas não é. Eu vou marcar aqui para pensar nisso para vocês também. Então aqui é muito interessante a gente ver. Será que a gente está querendo ajudar todo mundo? Abraçar todo mundo? Será que a gente realmente está buscando atender todo mundo e deixando a gente de lado? É importante tomar esse exame de consciência, porque às vezes é aqui que o bicho está pegando para você, entende? Talvez é aqui que você até tem objetivo, você até sabe onde você quer chegar, mas por algum motivo, por alguma questão, você não está conseguindo falar não para as pessoas para depois falar sim para você mesmo, para os seus objetivos. Então aqui é muito importante você fazer esse exame de consciência, você entender o quanto isso é importante para você. E aqui a gente vai falar sobre isso no método mais para frente. O que embasa uma boa gestão de tempo é um bom autoconhecimento. É um bom processo de você saber quem você é, de saber aonde você está na vida e saber o que você quer. Porque isso sim vai te dar toda uma estrutura é, física, mental e emocional para você seguir adiante com os seus objetivos. Então, olha só que interessante, a tríade ideal, ou seja, é aquela que a gente busca, é aquela que a gente vai buscar aqui nessa aula de hoje, é essa: 70% importante, 20% urgente, 10% circunstancial. Ou seja, 70% do seu tempo é muito legal você alocar esse tempo em tarefas que vão te levar para o seu objetivo, que vão te levar para o resultado, que vão trazer os resultados que são importantes para aquelas metas, para aqueles objetivos que você tem, do que você sonhou. Então aqui a gente quer que 70% das suas tarefas, do seu tempo, esteja alocado em coisa que realmente é importante para você. 20% no urgente? Sim. Por quê? Não tem como, a gente vive com outras pessoas, a gente está em contato com o mundo, coisas externas podem acontecer e acontecem mesmo. Então é natural que vai existir tarefas importantes, urgentes, perdão. Aquelas tarefas que vão acontecer de apagar incêndio é normal, isso faz parte da nossa vida. Mas isso não é que isso não tem que ser 70%, como é o Superman, não tem que ser 50%, como que é o circunstancial ali. Então, essas tarefas urgentes, elas têm que estar alocadas em 20% do seu tempo. E as circunstanciais? Mais ou menos 10%. Porque é normal a gente falar, ter uma conversa nada a ver, ver uma bobagem na TV, a nossa mente precisa desses momentos de refresco, esses momentos de relaxamento com as circunstancialidades da vida. Agora, se isso for muito grande, é sinal que isso está roubando tempo do que é importante. Então, essa daqui é uma tríade ideal para você buscar 70% de tarefas importantes que vão te levar para o objetivo, 20% de tarefas urgentes ali para você e 10% de tarefas circunstanciais. Então, é isso que a gente vai buscar, é isso que a tríade do tempo nos traz e esse é o modelo ideal de tempo. Agora, olha só que interessante, a gente já falou da tríade do tempo, a gente trouxe aqui as três tríades disfuncionais de tempo, são aquelas tríades que atrapalham o nosso resultado, atrapalham o nosso objetivo. A gente está aqui olhando agora para a tríade ideal e como então a gente faz para caminhar rumo a essa tríade, ou seja, para trabalhar
as urgências, as circunstancialidades, como que a gente faz então para caminhar com tudo isso. Então é aqui que a gente vai entrar, primeiro falando da urgência. Como que a gente então domina as urgências? Como que a gente melhora as urgências na nossa vida? Então aí a gente vai falar de algumas estratégias para você controlar melhor o seu tempo, administrar melhor as urgências. A primeira é o planejar. Estabeleça planos realistas e detalhados para evitar que as tarefas se acumulem e se tornem urgentes. Quando a gente faz um exercício de planejar, ou seja, quando a gente determina um tempo antes de qualquer atividade, antes de qualquer projeto, para imaginar, para a gente traçar os caminhos, para a gente realmente criar um plano, um passo a passo para onde a gente quer chegar, a gente consegue fazer uma antevisão. Ou seja, o que que é a antevisão? É você ver antes o que pode acontecer. E aqui já entra no segundo ponto, que é o reduzir riscos. Então, quando a gente faz o exercício de planejar, e a gente já vai imaginando passo a passo, como que a gente vai andar em cada etapa de um projeto, de algo que a gente quer construir, é natural que a gente já vai identificando os gargalos, os possíveis problemas, as possíveis limitações, e já vai pensando em estratégias para que aquilo não aconteça. Então, aqui o item um e 2 são praticamente um sequência do outro realmente aqui, um está dentro do outro nesse caso. Então, reduzir riscos é identificar e minimizar os fatores que podem gerar as urgências, como falta de comunicação, de planejamento ou de recurso. Então, quando você já faz um bom planejamento, quando você projeta tudo aquilo que você vai passar para conseguir atingir seu objetivo, você faz uma análise logística da sua vida e você vai olhar um 360 graus para todos os recursos que você tem, para todas as tarefas e desafios que você vai encontrar ao longo do caminho e você já vai prever e já mitigar os riscos para você evitar as urgências, evitar as surpresas. Outra coisa interessante aqui também. Tem muita coisa no nosso dia a dia que é automatizada. A gente já vai fazendo no automático. A gente vai fazendo, a gente tem os nossos negócios, a maioria aqui eu sei que é empreendedor, então dentro do nosso próprio negócio, a gente vai fazendo muita coisa no automático, muita coisa que na maioria das vezes a gente nem parou para pensar, nem parou para escolher para ver se aquilo realmente faz sentido. Então é muito importante a gente ter um momento da nossa vida para sentar, olhar, estruturar, analisar tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para replanejar a nossa forma de trabalhar. Porque muitas vezes a gente foi fazendo tanto no automático que a gente nunca parou para olhar para isso, para ver se realmente o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente conduz os nossos negócios é o jeito que vai ser mais assertivo para levar a gente para o resultado ou não. Então, o item 3 aqui, ó, aprenda com as urgências. Analise as causas das urgências para evitar que elas se repitam no futuro e aprimore seus métodos de trabalho. Como eu falei para vocês anteriormente, é bem provável que as urgências que se repetem, elas se repetem por um padrão. E se elas têm padrão de repetição, é bem provável que você consiga identificar um gargalo, identificar um gap, identificar o que é necessário você fazer e trabalhar para você corrigir aquele ponto para que aquilo não seja mais uma urgência, para que você realmente transcenda aquilo e vá para o próximo nível. Porque pode ser que esse ponto, essa urgência, esse detalhe é o que está embolando toda a sua produtividade. Então, se você tem um olhar de aprendiz, de olhar para as urgências e olhar para os gargalos e aprender com esses gargalos e sair melhor do outro lado, com certeza você vai melhorar esse plano cada vez mais e aí sim você vai conseguir ser muito mais produtivo, ter menos dor de cabeça, menos estresse, ter uma vida mais leve e produtiva ao mesmo tempo. E o 4 é o delegar. Compartilhe tarefas com outras pessoas, quando possível, para reduzir a sua carga de trabalho e liberar tempo para as atividades importantes. Gente, eu encontro muitas pessoas com dificuldade de pedir ajuda. Encontro muitas pessoas com dificuldade de delegar. Delegar nada mais é do que pedir ajuda. É chegar para outra pessoa e falar: olha, você pode fazer isso para mim? Claro que existem formas de delegar, quando a gente fala de liderança, a gente traz esses pontos. Agora, é muito possível de fazer a delegação. E vou te falar, as pessoas gostam de nos ajudar. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu quis fazer tudo sozinho, quis, né, construir tudo sozinho e sempre me ferrei.
Todas as vezes que eu peço ajuda, que eu me conecto com as pessoas e que eu crio movimento, as coisas saem muito melhor do que eu imaginava, de uma forma muito maior e com muito mais resultado. Então, é muito importante a gente se trabalhar emocionalmente, inclusive, para entender o porquê que delegar pode ser um gargalo para você. Por que que pedir ajuda pode ser um gargalo, uma dificuldade para você, né? E claro, existe esse gargalo emocional do pedir ajuda, e existe também o técnico de como fazer isso de uma forma melhor. Então aí uma outra gama quando a gente trabalha com liderança, inclusive em PNL, quando a gente trabalha com rapport, com perguntas assertivas, ali na programação neurolinguística existe um bom campo, um bom caminho para você delegar de forma muito mais eficaz, de forma muito mais eficiente. Então, esses quatro pontos aqui são fundamentais para você analisar a esfera da urgência na sua vida e como que você faz para diminuir essa esfera e aumentar a esfera da importância. Tá marcando aí? Então vai colocando no seu caderno os insights, vai colocando aí os pontos que você vê que é mais importante para você. Por exemplo, nesses quatro pontos aqui, planejar, reduzir riscos, aprender com urgências, delegar. Marca aí para você qual que é o ponto que você sente que é o fundamental para você nesse momento da sua vida. É muito importante você fazer isso, porque na hora de você traçar um plano de ação, você sabe exatamente qual é o ponto que você vai focar. Isso a gente chama em coaching de ponto de alavancagem. Ou seja, qual que é a área da sua vida que se você melhorar aquela área, você vai melhorar todas as outras ao mesmo tempo. No caso aqui, urgência. Qual que é o gap da urgência? Qual que é o seu ponto fraco da urgência? Que se você trabalhar ele, você vai melhorar toda a sua tríade do tempo. Isso é muito importante para você entender qual é o ponto de foco que você vai colocar no trabalho que você vai fazer daqui para frente de reestruturar toda a sua gestão de tempo. Então agora aqui a gente vai entrar no campo das circunstancialidades. O título aqui já traz, né? Dizer não com inteligência. Esse é o primeiro ponto, gente. Fale não com firmeza. Aprenda a dizer não às solicitações que não se encaixam em seus objetivos ou que desviam seu foco das prioridades. Que eu quero abrir um parênteses para vocês. Quando a gente tem um objetivo na vida, primeiro que esse objetivo é particular. Esse objetivo é nosso. Segundo que a gente vive em sociedade. A gente está em contato com várias pessoas todos os dias. As pessoas, elas vão falar com a gente, elas vão apresentar propostas, elas vão olhar para a gente e ver que a gente tem algumas qualidades, habilidades, alguns recursos, elas vão querer chegar até nós. Agora, cabe a mim e a você ser o guardião do seu objetivo, ser o guardião do seu sonho, ser o guardião da sua meta. Para isso, é muito importante a gente ter muita clareza de onde a gente quer chegar e analisar todas essas propostas que a vida nos traz e entender se essas propostas vão levar a gente para o nosso objetivo ou vão tirar a gente do caminho, vão nos distrair. Quando a gente entende que essas propostas vão nos distrair, é o momento da gente realmente falar não aqui, tá? Agora, é falar não com sinceridade, que é o segundo ponto. Então, você explica gentilmente, com clareza, os motivos pelos quais você não quer atender a solicitação, que você não pode atender. E não precisa, aqui você não precisa ficar excessivamente se justificando, mas é ser assertivo nesse ponto. Agora, falar não significa ser grosso com as pessoas. Então aqui vai uma polidez, porque existem formas de você falar não e de explicar o seu ponto, sendo firme, claro, agora com total polidez ali, porque as pessoas que vão te apresentar propostas, essas pessoas não têm a menor intenção de te prejudicar. Falar para você, 99,9% elas não têm intenção de te prejudicar. Na verdade, essas pessoas elas têm a intenção de atingir os objetivos dela também. E elas vê você como um recurso para isso. Então, aqui as pessoas não são más, elas não querem te ferrar, nem nada disso. Elas só veem você como parte do objetivo delas. Agora, se o que elas estão te propondo não faz parte do seu objetivo, cabe a você ser o guardião disso. Então, esse é o ponto aqui do dizer não. Terceiro ponto, resista às chantagens. Não ceda a pressões emocionais ou chantagens para evitar assumir responsabilidades que não são suas. Lembra que eu falei que
Muitas vezes a gente entra em um monte de situação, um monte de compromisso, por medo de desagradar, por medo de falar não, por medo de, ai, o que que a pessoa vai pensar de mim? Ou então por uma falsa ideia de que você está perdendo alguma coisa se você não entrar naquilo. Isso só acontece por dois pontos. Primeiro, se a gente não tem o nosso objetivo bem claro, e segundo, se a gente não está bem estabelecido com quem a gente é, com o que faz parte de nós e o que não faz parte. E agora, é natural que as pessoas vão fazer chantagens emocionais com a gente. Claro, elas vão buscar tentar nos convencer de algo que é importante para elas. Isso é natural, o ser humano faz isso. A gente está trocando ideias e sugestões o tempo todo, não é verdade? Então é natural de fazer esse tipo de coisa. Agora é entender se essa chantagem vai fazer sentido para você ou não. Então, depois que você já tomou uma decisão de onde é o seu objetivo e o que você vai fazer para aquilo, você entende que tem gente que vai dar uma peladinha, entendeu? Uma chantagem emocional. E aí você sabendo que isso pode acontecer, você inclusive pode se preparar. Quarto ponto aqui, seja firme, mas seja amigável. Então aqui é ter a sutileza, é ter a elegância de falar não para as pessoas. Então combine assertividade com gentileza, expressando as suas necessidades e limites de forma respeitosa e profissional. Então aqui a elegância é a palavra-chave. Então quando a gente fala de falar não, a elegância é a palavra-chave. Quando a gente age com elegância, se comunica com elegância e assertividade, a gente transita muito bem no campo das relações com as pessoas. Tá? E um outro ponto aqui, vale o ponto 5, né, para circunstancialidades, é saiba bem, defina bem o que, que você realmente quer. Tenha uma ideia definida, um propósito definido, tenha uma visão clara. Por quê? Essa visão clara vai é, dar a qualidade da atividade que você faz, se ela é uma atividade importante ou circunstancial. Como eu dei o exemplo aqui, mexer na rede social é importante ou circunstancial? Depende. Depende do quê? Depende se aquilo faz parte do seu objetivo, se aquilo está te trazendo um resultado, se aquilo realmente está de acordo com aquilo que você quer, com o que você espera. Então, o depende significa qual é o objetivo daquilo. E isso é muito particular seu. É você que sabe o seu objetivo. Então já fica o ponto 5 aqui para você anotar aí também. Então, como a gente faz para ampliar de fato a esfera da importância? Eu gosto muito de dizer que existe aqui uma matéria básica, primordial, um princípio fundamental para a esfera da importância, que é a autorresponsabilidade. Primeira coisa é você entender que o resultado que você quer só depende de você. Ninguém vai chegar e te dar nada, governo nenhum vai chegar e te dar nada, não existe isso aí não, filhão. Depende de você. E autorresponsabilidade aqui é você conseguir olhar para você na totalidade, ou seja, quais são as suas virtudes, quais são os seus pontos fracos, o que que você realmente está fazendo, o que que você não está fazendo para chegar lá. É você ser brutalmente sincero com você e entender o que você tem de recurso valioso, mas também entender quais são os gaps, o que está ali deixando a desejar para você chegar no seu objetivo. Então, a base para você realmente colocar energia na esfera da importância, nas tarefas que são importantes para você, é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É bater no peito e falar para você mesmo que só depende de você, só depende de mim, não depende de mais ninguém. Então, se eu fizer, se eu construir, se eu colocar energia naquilo que realmente é importante para o meu objetivo, vai acontecer. Agora, se eu ficar me dispersando, querendo atender todo mundo, querendo agradar todo mundo, isso aí vai ser um problema para mim. Então, a base para você entrar na importância com força é a autorresponsabilidade. Então, o item 1 aqui, defina os seus valores. Identifique os seus valores, ou seja, o que é mais importante para você, o que é valioso para você. E valores na programação neurolinguística, abrindo um parênteses aqui para vocês, é algo muito interessante. A gente ouve muito falar quando fala de planejamento estratégico de empresa, de missão, visão e valores, não é verdade? A gente fala disso. Eu tenho certeza que tem alguém aqui, o pessoal que já fez aí alguma coisa em PNL comigo, ouviu falando disso em algum momento. Então, lá na empresa, quando a gente tem lá missão, visão e valores,
A gente olha para aquilo, acha bem legal. E o interessante é que nós, seres humanos, também temos nossa missão, visão e valores, não é verdade? Quando a gente fala de valores, a gente vai fazendo uma lista, né, do que é importante. Uns falam família, normalmente, família, lealdade, companheirismo, enfim, cada um tem a sua lista de valores ali. Agora, olha o que é interessante. Na PNL, a gente aprende que valores não é só uma lista, mas valores são estados emocionais que a gente quer viver. Ou seja, quando a gente fala que família é um valor para mim, para você, a gente quer viver a família, a gente quer sentir o estar em família, a gente quer viver isso na prática. E quanto mais a gente vive, mais a gente sente congruente, ou seja, alinhado com nós mesmos. Então a gente faz e fala. Fala e faz. Então a gente vive aquilo que a gente prega. É o walk the talk, né? Como a gente fala. Ou seja, é falar o que vive, falar o que andar, caminhar o que você fala. Então é você ser congruente, é você ser alinhado com você mesmo, tá? Então se você identifica muito bem esses valores e muito bem os seus objetivos, ou seja, onde você quer chegar com muita clareza, isso aí é para determinar o que realmente importa para você e quais são as atividades que vão te levar perto disso. Então, quando você tem muito claro os objetivos e os valores, você vai traduzir isso em atividades, em construções diárias que vai te levar a chegar lá. Segundo ponto aqui, estabeleça metas realistas. Defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado para direcionar seus esforços. Então aqui a gente está falando daquelas metas do SWOT, né? Não, não é do SWOT. SMART. As metas SMART, né? Está definido aqui. Então, o que significa meta SMART? É a gente conseguir destrinchar nossas metas e ser específico o suficiente para a gente saber o que a gente quer alcançar. E melhor, muitas vezes a gente alcança nossas metas e não tem nem consciência delas. E isso também não é nada produtivo para a gente, porque a gente tem a impressão de que está sempre enxugando gelo. E se a gente não para olhar o quanto a gente já construiu na vida, o quanto de resultado a gente já teve, isso aí parece que vai ser pesado pra caramba. Só que no fim das contas, a gente sabe sim que no fundo, a gente constrói. A gente tem sim a capacidade da produtividade e tem sim a capacidade de construir mais e mais. Terceiro ponto aqui: priorize as suas atividades. Classifique as suas atividades por ordem de importância e urgência, dedicando mais tempo às atividades que contribuem para os seus objetivos. Então, quando você, por exemplo, olha a sua semana no domingo, na segunda, seja lá da forma que você faz. Então, quando você olha a sua semana, você olha ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, coloca ali as atividades que você quer fazer, que você gostaria de fazer, e você entende o que é importante, o que é urgente, e você projeta isso na sua agenda e cumpre, você consegue sim ter muito mais assertividade. O que é priorizar? É simplesmente fazer primeiro aquilo que tem mais importância para você. Agora, se você nunca fez esse trabalho, eu sugiro você olhar para a sua agenda para trás do passado, ou se você também não tem o hábito da agenda, mas faz esse exercício aí mental, tá tudo certo. Pega aquilo que você mais faz na sua semana. E aí, você analisando o que você mais faz na sua semana e mapeando isso, você já vai identificar aquilo que internamente é mais importante para você, que talvez você ainda não tenha clareza. E aí você analisa se aquilo que você acredita que é mais importante para você vai continuar te levando ao objetivo que você quer ou não. Então, priorizar é isso, é você dar importância, é grau de importância. Então, o que a gente faz primeiro e faz melhor é aquilo que a gente considera mais importante sempre. Tá? Então, faz esse exame de consciência que você vai aprender muito sobre você. E o quarto ponto é que elimine as distrações. Crie um ambiente de trabalho livre de distrações, como notificação de celular, de computador, conversas e interrupções desnecessárias, para você maximizar a sua concentração. Então lembra lá que o segundo ponto que os executivos mais reclamaram eram as distrações? Por quê? Porque a nossa mente ela leva um tempo e ela despende um nível de energia para colocar a gente em foco, em concentração. Então, quando a gente está em foco, em concentração, a nossa mente ela está organizada para resolver aquele tipo de situação, aquele tipo de problema, de circunstância. Então, quando a gente tem várias interrupções, é como se a gente estivesse andando de carro, você põe primeira, segunda, terceira e para.
Aí você tem que começar tudo de novo. Primeira, segunda, para, nunca deslancha. Aí o que que acontece com o carro quando ele fica primeira, segunda, terceira e para? Aumenta desgaste, gasta mais combustível, não é verdade? E a gente fica louco porque tem que ficar no posto abastecer, porque não rende, o carro não rende, a coisa não rende. Então, com a gente, ser humano, funciona da mesma forma. Se a gente fica começando e parando, várias interrupções, várias coisas ali para atender ao mesmo tempo, a gente gasta muita energia e não consegue chegar em lugares muito longe, não. Então, quando a gente faz essa análise desse planejamento, como a gente falou lá nas urgências, ali você também já consegue entender como você faz para eliminar as distrações. Você pode, por exemplo, combinar com as pessoas que trabalham com você sobre isso. Olha, eu tenho aqui que organizar o financeiro da empresa, então durante 1, 2 horas eu estou ininterruptos, tá legal? Tá legal. E se acontecer alguma coisa nesse meio tempo? Aí entra o delegar, o treinar, confiar na equipe. Aí é uma longa história, tá? Mas existe sim técnicas, existem formas de você fazer isso e eliminar as distrações. Então aqui é a mesma coisa, vai anotando aí qual que é o ponto que mais está pegando aí para você realmente voar na esfera da importância e ter mais resultado, ser mais assertivo nas ações do seu dia a dia. Marca aí também qual que é esse ponto para você, tá? E aqui a gente traz 5 princípios fundamentais, essenciais da gestão de tempo. O que são princípios? Princípios são bases que vão funcionar em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer tecnologia, em qualquer contexto. E para a gestão de tempo, funciona dessa mesma forma. Então, o primeiro princípio é o planejamento, como a gente falou, planejar, desenvolver planos detalhados para você alcançar metas. Então, aqui, de acordo com a meta que você quer, você vai fazer um tipo de planejamento, você vai fazer uma logística para isso acontecer. Então, todas as vezes que você planejar, vai ser muito melhor para você, vai ter menos urgência, você vai otimizar recursos, com certeza. Isso vai trazer uma qualidade de vida enorme para a sua vida. Segundo princípio aqui, priorizar. Concentre-se nas atividades que o impulsionam em direção aos seus objetivos. Então, conforme você for planejando, você vai entender quais são as atividades-chave do seu negócio, da sua vida, porque gestão de tempo não é só para trabalho, não, viu, gente? Gestão de tempo, como a gente vai falar aqui em equilibrar, é para você entender e contextualizar todas as áreas da sua vida. Então, nós seres humanos temos aí 12 áreas da vida. Então, tem o profissional, nós temos o financeiro, tem os estudos, tem a vida amorosa, tem os amigos, tem os hobbies, tem a nossa espiritualidade, tem o nosso autodesenvolvimento, não é verdade? Atividade física, olha quanta coisa. Então, é buscar esse equilíbrio aqui vai ser fundamental também. Então, quando você entender em qual momento da sua vida você está e priorizar as tarefas que são mais importantes, isso aí vai te ajudar bastante. No equilibrar aqui, ó, administre seu tempo de forma equilibrada entre trabalho e vida pessoal. Eu também atendo muitas pessoas que relatam para mim que tem problema para descansar. Olha que curioso. Que às vezes chega no fim de semana, que é o momento da pessoa descansar, ela não desliga do trabalho. E aí chega na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é o momento dela trabalhar, ela só está pensando em descansar. Então, fica tudo invertido a vida da pessoa, está totalmente desequilibrado. Então, no momento da pessoa descansar, ela pensa em trabalhar. E no momento que ela está trabalhando, ela pensa em descansar. Então, aí também já é um bom indicativo da pessoa fazer um trabalho de autoconhecimento para ela entender se isso está tendo congruência com a vida dela, ou se tem alguma coisa aí que está pegando, alguma coisa oculta que não está fazendo com que ela viva uma vida plena. Então, quando a gente vive uma vida assim, fugindo da realidade, ou seja, quando a gente não está no presente, no tempo presente para as coisas, a nossa mente escapa, isso gasta energia, gera estresse, gera muita ansiedade. Então, isso não é nada produtivo para nós. Então, encontrar o equilíbrio é você realmente, quando está trabalhando, se dedicar ao trabalho, quando você está com a família, se dedicar à família, quando você está treinando na academia, seja o que for, você estar ali fazendo aquilo e assim por diante. Então, só assim a gente consegue equilibrar todas as áreas da nossa vida, estando em presença, em estado de presença ali. Esse ponto aqui eu também gosto muito, que é o antecipar. Organize seus recursos com antecedência para evitar o acúmulo de tarefas. O que é o antecipar aqui? Por exemplo, se você sabe que, sei lá, na quinta-feira você vai ter que pagar um boleto e hoje é segunda-feira, por que você não, de repente, não entra no banco e programa aquele boleto hoje para evitar de ter que entrar lá
na quinta-feira. Um exemplo. Então, você analisando a sua agenda, analisando a sua vida, você vai perceber que tem muita coisa que você faz hoje para não ter que fazer amanhã. Você agrupa tarefas aqui para você fazer de uma vez só. Você consegue fazer isso com muita assertividade. Lembra do foco que eu falei para vocês? Então vamos imaginar, vai, essa questão financeira. Então eu lembro que quando eu trabalhava no financeiro da empresa do meu pai, no começo, a gente pagava os boletos diariamente. Então todo dia eu tinha que entrar no banco, ver os boletos, pagar o boleto e tal. Só que isso me desgastava muito. Porque todas as vezes, todos os dias eu tinha que fazer o mesmo processo. O mesmo processo, o mesmo processo. Então, nós fizemos um trabalho de planejamento financeiro para que uma vez por semana eu fizesse esse trabalho. Então, chegava na segunda-feira, eu já olhava o financeiro, olhava todos os boletos, via ali o que estava certinho, conferia bonitinho, chegava no banco e já fazia o planejamento, a programação até sexta-feira e não mexia mais nisso. E aí eu entendi que diariamente eu estava levando mais ou menos meia hora por dia para pagar os boletos. Quando eu agrupei tudo isso, eu levava ali de 45 minutos a uma hora por semana para fazer o mesmo processo. Olha só que interessante. Isso é um caso, gente, é real. Aconteceu comigo. Daí eu falei, caraca, o que é o negócio do antecipar, né? Então, com certeza, se você analisar na sua vida, você vai entender algumas ações, alguns blocos de tarefas que você consegue agrupar. Porque depois que você entra em foco, a sua produtividade naquilo aumenta muito. Então você consegue fazer muito mais coisas em muito menos tempo quando você acopla as tarefas e antecipa. E o quinto ponto é o descarregar. Gente, o nosso cérebro, tá? Que é esse conjunto aqui que a gente tem, a massa cinzenta que a gente tem, só o nosso cérebro ele consome mais ou menos um terço da nossa energia, segundo a neurociência. E o nosso cérebro ele é dividido em três grandes áreas: o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o neocórtex, que é o nosso cérebro racional, onde a gente pensa, elabora e toma decisão. Só o neocórtex ele consome também 30% de todo o cérebro. Ou seja, tomar decisão consome muito o nosso cérebro. Então, o que que acontece aqui? O nosso cérebro não foi feito para armazenar informação, ele foi feito para tomar decisão. O nosso neocórtex não foi feito para guardar informação, para ficar lembrando, ele foi feito para tomar decisão. Então, o descarregar significa você encontrar um jeito, um método, seja a forma que for. Você pode usar a agenda de papel, você pode usar o celular, a agenda do Google, você pode usar o bloco de notas, um bloco de anotação, um caderno, o que for, tá? Você pode usar o que for para você conseguir descarregar todas as decisões que você tomou e colocar numa mídia externa. Ou seja, a gente não usa HD externo, compra nuvem para guardar informação. Então, o nosso cérebro funciona da mesma forma. Ele é feito para pensar, ele não é feito para guardar informação. Então, se você descarrega as informações numa agenda e você sabe que você, por exemplo, tem uma reunião na sexta-feira e está marcado na agenda, você libera espaço mental para você processar outras informações e você sabe que naquele dia, naquele horário, você vai retomar aquelas informações e você vai finalizar aquela tarefa. Olha, eu vou falar para você que é libertador utilizar o princípio do descarregar na nossa vida. Vai por mim. Utiliza. Se você já tem o hábito de utilizar, você vai fazer essa análise de planejar, priorizar, equilibrar, antecipar, vai melhorar a sua agenda. Agora, se você ainda não tem, eu recomendo fortemente que você implemente isso na sua vida, porque é libertador, gente. A agenda é liberdade. Eu achava que não, mas quando eu comecei a introduzir na minha vida uns 4 anos atrás, gente, é libertador. E hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho minha agenda projetada até dezembro. Então eu já sei os treinamentos que eu vou dar, os cursos que eu vou fazer. Eu tenho aí uma vida projetada até dezembro. Então isso facilita demais a minha rotina e para eu encaixar, inclusive, os espaços de descanso, o espaço de lazer, todas as coisas. Então, quando a gente começa a trabalhar com o descarregar como um princípio, isso libera muito espaço mental para a gente utilizar a nossa mente da melhor forma possível, ou seja, resolvendo, criando soluções, imaginando coisas produtivas. Então, a gente consegue fazer isso com muito mais assertividade. E aqui, o Christian Barbosa, ele traz um método que eu incorporei esse método na minha mentoria, que é a mentoria Initium, que é um método autoral que eu criei e
e entrego para os meus mentorados agora de 2025 em diante. E olha só que interessante, ele mapeia em 5 etapas esse trabalho. E a primeira etapa é a etapa da identidade. Ou seja, compreender quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas paixões, o que te move, quais são os seus talentos, para definir os seus objetivos de forma autêntica e de forma inspiradora. Lembra que eu falei para vocês que muitos dos problemas que a gente tem de gestão de tempo é não conseguir dizer não, questões emocionais ou não ter claro para onde a gente quer ir? Então, aqui, no próprio método dele, a gente consegue entender que a base disso tudo é você saber quem você é você fazer um bom trabalho de autoconhecimento, seja ele qual for, tá? Fazer um bom trabalho de autoconhecimento para você ter muito mais claro aquilo que realmente é importante para você e seguir isso adiante. Porque ao longo da vida, muita coisa pode acontecer. E se você não está com a sua base sólida, você pode se perder no meio do caminho. Depois que você já sabe quem você é, quais são os seus valores, o que você realmente tem como objetivo maior para você, já está na hora de você traduzir isso em metas. O que são metas? São pontos ali de chegada tangíveis, palpáveis, específicos, claros, que você sabe que quando você chegar, quando aquilo acontecer, você está cada vez mais perto do seu objetivo. Então, defina metas claras e específicas, alinhadas com os seus valores, que te motivam e te impulsionam para o sucesso. Então, depois que você entende essas metas, fica muito mais fácil de você saber na prática o que é necessário para você fazer e aonde você quer chegar. Então, depois que você tem essas metas claras, você vai fazer o quê? Um planejamento. Você vai olhar para o futuro, criar uma linha do tempo nisso e ir colocando essas metas aí ao longo desse tempo. Então, crie planos detalhados, dividindo suas metas em tarefas menores, com prazos realistas, para uma execução eficiente. Então, normalmente uma meta, ela é de médio e de longo prazo. E para a gente conquistar uma meta, é importante a gente ter atividades constantes dia a dia que vão fazendo com que a gente melhore. É aquela história de você ir construindo 1% por dia. É exatamente isso. Então, quando você projeta essas metas ao longo do tempo, você vai criando uma logística de atividades, de ações, de tarefas importantes que você vai alocar ali nos seus dias para você chegar lá. E depois que você entendeu quem você é, quais são as suas metas e o plano que você vai fazer isso, ou seja, qual que é a estratégia que você vai fazer para executar, você vai para a organização. Aqui você vai olhar para os seus recursos e você vai ver o que tem disponível para você fazer as coisas que você quer fazer. Então, organização é organize seu tempo e recursos, utilizando ferramentas e métodos que facilitam a gestão e otimização e otimizam o fluxo de trabalho. O que é um método, gente? Método é um atalho. Todas as vezes que você ouvir essa palavra método, fique esperto porque isso pode ser um atalho para a sua vida, seja em qualquer área. Tá? O que é um método? O método é um passo a passo que alguém já fez, alguém trilhou e sistematizou para você também ter um resultado similar. Então, todas as vezes que você ouvir falar de método, pode ser que isso seja um atalho. Por quê? Uma pessoa que já fez algo, que já construiu um caminho, está te dando um passo a passo para você fazer, você está economizando tempo e dinheiro. E eu costumo muito falar que tempo e dinheiro juntos é igual a vida, porque você poderia fazer sozinho? Poderia, mas você poderia gastar 1 ano, 2, 5, 10, 20, dependendo da amplitude do projeto. Mas talvez com um método, com certeza você vai gastar, sei lá, metade do tempo em tudo ou até menos, porque você já tem o passo a passo, tudo listado, resolvido para você ir lá e fazer. Então, todas as vezes que você ouvir falar em método, fique atento, porque pode ser sim o que vai mudar o jogo para você, tá? E o quinto ponto é a execução, ou seja, depois de tudo organizado, planejado, você sabe onde quer chegar, o que faz sentido para você, é hora de você agir no dia a dia. E aí é na hora da ação do dia a dia que você vai realmente entender que é muito importante ter foco, disciplina, persistência, que você vai superar os obstáculos e você vai aprender e aprimorar cada vez mais o seu planejamento. Então, se você seguir esse modelo, com certeza você vai ter uma gestão de tempo muito mais eficiente, uma produtividade muito melhor. Você vai se sentir bem com você mesmo, porque as coisas que você faz, as tarefas que você executa, têm a ver com o seu objetivo, têm a ver com o seu norte, e isso dá uma satisfação de vida enorme para gente. E é muito bom sentir esse resultado, sentir essa construção que vem da gente.